Nós estamos entrando na era da gestão da singularidade. A gestão da singularidade é a gestão mais moderna no que se refere à qualidade de relacionamento que nós vamos criando com os nossos clientes e com os nossos funcionários. Então dá para identificar três grandes eras, né? A era onde a gente trata o cliente como uma massa, onde ele é um indivíduo, a era onde a gente trata o cliente como uma estatística e a era da singularidade. Então, num primeiro momento, eu sou adulto, idoso. Num segundo, eu sou uma parte importante dos clientes. E no terceiro, eu sou o sujeito. Então, nós estamos entrando na era da singularidade. Ou seja, veja que interessante. Nós vamos entrar logo com reconhecimento de face, por exemplo. Então, eu vou entrar no banco, o banco vai reconhecer a minha face e vai mandar um alerta para o gerente dizendo: o Edu entrou no banco, está positivo, está negativo, já tem produto A, B, C, não tem produto C, D, E e tem um histórico de necessidades e desejos. Ou seja, o banco sabe que eu não sou um número, o banco sabe que eu sou um sujeito. E aí a gente torce para o gestor também para o gerente tratar a gente como um sujeito. Então a essência dessa nova era eu não quero 1000 canais, eu não quero 2000 canais de televisão, eu quero um único canal que eu possa ver aquilo que eu quero ver. Então, a era da singularidade trata os clientes como um sujeito. Para os profissionais, para os colaboradores, isto é a mesma coisa. Mas qual é o nosso problema hoje? Por que as empresas erram com os colaboradores? Porque eles ainda tratam os colaboradores como massa. Então, o que faz o gestor num processo de desenvolvimento? Ele comunica igual, ele engaja igual e ele capacita de forma igual. Ou seja, a era que nós estamos entrando é uma era onde a gente joga xadrez e ele ainda está jogando dama. Imagine que eu entro numa organização e vou procurar entender como melhorar a produtividade da organização, da mesma. Tá? Então o gestor sempre diz assim para mim: olha, nós estamos com um problema de performance com a equipe. E aí o que normalmente acontece? Quando a equipe está entregando resultados abaixo do esperado, o gestor tradicional vai fazer o seguinte: vai chamar todos numa sala e provavelmente vai dar uma lavada em todo mundo e vai comunicar que eles precisam entregar mais. Provavelmente ele vai engajar, ele vai trazer uma atividade diferenciada na expectativa que todos se engajem da mesma forma e ele vai trazer informações pasteurizadas para essa equipe. Quando nós vamos analisar de maneira mais profunda o que acontece, a gente percebe que o problema, que ele diz que o problema está com a equipe, na verdade está com uma parte da equipe. Então, quando a gente faz uma análise da performance, o que a gente tem? A gente normalmente encontra 3 subgrupos de performance. Você tem uma parte da equipe que bateu a meta e que superou a meta, que normalmente ele sempre atinge entre 90% a 100%, a 120% da meta. Você tem um segundo subgrupo que está entre lá 70% a 90%. E você tem sempre um terceiro subgrupo que está abaixo de 60%. Então, olha só como é estranho. Eu sou um talento A, de alta performance, que bati a meta e entro nesta sala e tomo uma lavada porque eu bati a meta. Na verdade, eu penso, mas esse gestor não está falando isso para mim. Aí eu saio e me esforço para superar a minha meta e aí, como resultado, eu recebo mais trabalho. Eu não tenho importância de receber mais trabalho. O que me desengaja é quando eu percebo que eu estou fazendo mais trabalho de alguém que não está fazendo o seu trabalho. Então aí eu percebo que há um segundo problema. Aquela orientação não foi para mim. Número 2, aquele engajamento não foi para mim. Número 3, não há meritocracia nesse processo, porque eu estou trabalhando mais e não estou recebendo ou estou recebendo a mesma coisa que o terceiro. Aí esse gestor faz o terceiro erro. Ele manda todos para um treinamento de melhoria de performance. E eu, que já sei fazer bastante, fico lá 8 horas num curso ouvindo coisas que eu sei mais do que o próprio instrutor. E mais ainda, a empresa erra quando
ele manda aquele cara de alta performance para o treinamento e quando ele volta ao trabalho, ele continua entregando do mesmo jeito e o gestor não faz nada. Então pensa, quais são os problemas que a gente tem? Eu comunico errado, eu engajo de maneira genérica e eu não observo o nível de proficiência de cada um desses talentos. Qual o efeito disso? Eu me desengajo, eu sinto que eu não sou sujeito, eu sinto que eu sou uma massa, tá? E aí a gente começa a ter nas empresas o grande problema de retenção de talentos, o grande problema de engajamento de talentos, o grande problema dos grandes talentos que dizem que não conseguem aprender. Tá? Então, por que eu erro? Porque eu trato todo mundo da mesma forma, percebendo que ali naquele momento eu tenho inúmeras variáveis de performance, de engajamento e de aprendizado que o gestor poderia olhar para isso e potencializar isso, melhorando os resultados da equipe. O gestor, quando deixa de jogar dama e passa a jogar xadrez, ele percebe que nós temos níveis diferenciados de performance, níveis diferenciados de engajamento e níveis diferenciados de aprendizagem, capacidade de aprendizagem. Quando ele consegue dar soluções diferenciadas para estes níveis diferenciados na sua própria equipe, qual é a primeira coisa que ele ganha? Ele ganha aumento da potência dos seus resultados comerciais. Por quê? Porque aí eu passo de 2.000 caixas para 2.100 caixas, porque eu estou explorando a individualidade de cada talento e eu também estou entendendo qual a razão específica de cada um desses talentos, por que eles estão entregando, por que eles não estão entregando. Então, normalmente, o que a gente vê como resultado? Um aumento de 10% até 30% da capacidade da entrega de vendas, por exemplo. Então, veja, isso para uma grande empresa é um valor muito grande. Eu consigo aumentar a capacidade de entrega da equipe. Número 1. Quando eu aplico a gestão da singularidade, o que eu tenho? Eu também tenho um aumento de engajamento. Por quê? Porque, na verdade, o que eu percebo? Eu percebo que os talentos começam a perceber um senso de justiça. Então, quando eu consigo eliminar, quando eu consigo incluir a meritocracia, quando eu consigo trabalhar por performance, quando eu consigo dar a solução exata para a necessidade exata, eu começo a aumentar o nível de engajamento. Porque aí o gestor tem um grande trunfo. A maioria dos gestores entende engajamento como motivação. Aí eles vão lá e vão dar rafting para a equipe, vão fazer eles andarem na árvore. Mas quando você vê o alto talento, o que ele quer? Ele quer orientação, ele quer treinamento e ele quer senso de justiça. Chama-se justiça procedural. Então eu aumento o engajamento. E quando eu uso a singularidade, eu ganho um terceiro indicador fundamental, que é a capacidade de aprendizado da equipe. Ou seja, a equipe aprende o que ela precisa aprender para ela performar melhor. Então, se eu já sei algo, eu não preciso ficar 8 horas num curso, eu vou trabalhar. Se alguém sabe mais, ele pode compartilhar. Então, o que a gente ganha? Aumento de receita, o indicador engajamento, aumenta o engajamento e a gente aumenta a capacidade de aprendizado da equipe, que a gente entende hoje como uma grande vantagem competitiva, né? Quando eu aprendo mais rápido e transformo isso em conhecimento, eu tenho uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes. Nós estamos discutindo muito hoje a necessidade de ter uma gestão mais inovadora, de uma gestão mais moderna. O próprio Gary Hamel, que todos nós conhecemos muito bem, que é um homem de estratégia, começa a nos trazer essa grande reflexão de que a verdadeira gestão está diretamente ligada à capacidade da empresa de produzir conhecimento novo, de conseguir olhar para fora, entender quais são as grandes necessidades e rapidamente construir produtos, serviços, experiências que sejam fundamentais para dar conta desse futuro sustentável. Então, o gestor moderno, ele é muito mais um gestor que somente comanda e controla, mas é um gestor que tem uma grande capacidade de, conjuntamente, orientar a sua equipe,
engajar a sua equipe e capacitar a sua equipe no ambiente de trabalho, sem essa de delegar todo esse processo para RH. Então, o gestor moderno é aquele gestor que se apropria desses 3 grandes papéis, ou seja, ele traduz a estratégia para a equipe, ele conduz os valores, ele conduz o processo de mobilização e ele dá conhecimento novo ou dá capacidade de construir esse conhecimento novo para a equipe poder rapidamente traduzir todo esse conhecimento em valor para a organização. Então, o que a gente costuma dizer? O gestor moderno, o grande papel dele, deixar de jogar dama para jogar xadrez, deixar de só controlar para ser um soprador de brasas, alguém que, a gente usa um termo técnico chamado ba. Em gestão do conhecimento tem o ba. O ba é uma palavra japonesa que fala sobre condições favoráveis. O gestor precisa trazer condições favoráveis para que a equipe possa produzir mais e produzir com maior qualidade. Então ele deixa de ser aquele grande papel de controlador para ser um papel de servidor da própria equipe.